Ora, então, muito bom dia a todos. Em nome da AIP, gostaria de agradecer a vossa presença neste webinar, que terá como tema central a automatização e a eficiência operacional no e-commerce. E para falar sobre este tema, temos hoje connosco o engenheiro André Romão, da Tugas. A Tugas, que é uma empresa tecnológica especializada em consultoria e soluções de e-commerce, B2B e B2C. Bom dia, André. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco. E Bom para quem dia. ainda não conhece o André Romão, passo então a apresentar. O André é licenciado em Engenharia Informática, com especialização em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto e concluiu ainda o Programa Geral de Gestão Intensivo na Porto Business School. Com mais de 20 anos de experiência, na concepção e implementação de projetos de comércio eletrónico e transformação digital, o André Romão assumiu a responsabilidade de General Manager, COO e CTO na Tugas, unindo assim a estratégia de negócio com a tecnologia. O nosso orador de hoje irá então falar sobre o panorama atual da eficiência operacional em Portugal, evidenciando os benefícios da automatização e o papel transformador que a inteligência artificial, que hoje tanto se fala, no desempenho empresarial, e ainda abordará algumas das melhores práticas para otimizar processos, reduzir custos, melhorar a experiência do cliente, com exemplos concretos de sucesso em digital commerce. Não querendo alongar mais, passo então a palavra ao André, deixando aqui a ressalva que todas as questões, todas as dúvidas poderão ser colocadas no chat, que no final da apresentação iremos então passar a um momento de perguntas e respostas. Votos de boa ação. Até já. Muito obrigado, Marta. Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Automatização e Eficiência Operacional, promovido pela Tugas, em parceria com a Associação Industrial Portuguesa. O tema de hoje é crucial para a competitividade das empresas em Portugal. Como potenciar a eficiência operacional através da automatização. A evolução tecnológica tem vindo a redefinir a forma como gerimos processos, reduzimos custos e criamos experiências inovadoras para os nossos clientes. No entanto, o desafio não está apenas na adoção de novas ferramentas, mas sim em fazê-lo de forma estratégica e sustentada, garantindo que a tecnologia se traduz em ganhos reais para o negócio. Ao longo desta sessão, vamos explorar as melhores práticas, apresentar casos concretos e discutir as decisões tecnológicas que fazem a diferença na performance das empresas. No final, teremos um espaço dedicado a questões, onde poderão esclarecer dúvidas e aprofundar temas específicos. Vamos então dar início ao nosso webinar. Hoje vamos falar de eficiência operacional no e-commerce. Em particular, começaremos pela eficiência operacional e competitividade em Portugal, automatização versus trabalho manual, como se comparam, a automatização de processos nas atividades de negócio, vamos falar de sistemas de automação, de digital commerce e de AI, e decisões tecnológicas, quais as melhores práticas e os erros que mais vemos acontecer e que podem ser facilmente evitados. Finalmente, falaremos muito rapidamente sobre a Tugas. A eficiência operacional e a competitividade em Portugal. Aqui vamos focar-nos um pouco sobre os resultados de Portugal em 2025, para termos um contexto de qual é que é o ponto de situação atual da competitividade em Portugal e como podemos evoluir a partir do momento em que nos encontramos. Então, como é que está Portugal em termos de competitividade? Segundo o World Competitiveness Center, em Portugal em 2025 tinha um ranking de competitividade geral
aqui aparecendo a cor de laranja. Um ranking de competitividade digital, aqui a azul claro. E um ranking mundial de talento, aqui a roxo, com uma diferença significativa entre aquilo que é o ranking de talento e aquilo que é o ranking de competitividade digital e competitividade geral. Em concreto, no ranking de talento, Portugal aparece na posição 23. Reparem, o meio da tabela aqui será 69 a dividir por 2, portanto 34,5. E Portugal está na posição 23, portanto está bastante acima, está bastante melhor do que a média dos países comparados, destes 69 países. E tem vindo a melhorar ao longo dos últimos anos. Na competitividade digital, Portugal está ainda assim um pouco melhor, está na posição 33, mas muito próximo do centro da tabela dos países da OCDE. Na competitividade geral, portanto, tem em conta fatores como a competitividade digital, o ranking de talento e outros fatores relacionados com a economia, Portugal aparece na posição 37 de 69. Portanto, aqui Portugal está claramente abaixo da média da OCDE. E a pergunta que se coloca é porquê? Porquê que um país que tem uma população que no ranking de talento está claramente acima da média, porquê que está tão abaixo da média na competitividade geral? Uma das razões que podemos identificar para esta baixa de competitividade tem a ver precisamente com processos pouco otimizados. Como nós trabalhamos muito bem, desenrascamos muito bem, talvez por isso temos poucos processos sistematizados e fazemos demasiado trabalho manual. Na prática, isso acaba por ter uma consequência muito grave, que é a baixa produtividade geral. Nós estamos bastante abaixo do nosso potencial. O que nos traz ao conceito de automatização. Automatização, segundo a BPA, o Business Process Automation, é definida como funções de negócio complexos, automatização de processos e funções de negócios completos, para além das atividades convencionais de manipulação de dados e registro, geralmente através de tecnologias avançadas. E esta automatização é particularmente importante em tudo aquilo que tem a ver com operacionalização do negócio. Portanto, estamos a falar de automatizar, mas automatizar em particular tudo o que tem a ver com ações, com eventos, e menos automatização de KPIs, embora também sejam importantes. Quando falamos em automatização de processos, estamos, acima de tudo, a falar de automatização de ações. E quais são os riscos de não automatizar ações? Qual é o risco, qual é o impacto de não automatizarmos ações na produtividade? A ineficiência operacional, depender totalmente de processos manuais, erros humanos, passamos a ter mais tarefas manuais, o que quer dizer que temos mais probabilidade de existirem erros, dificuldade de escalabilidade. Portanto, se temos um trabalho manual, temos um teto físico, concreto no crescimento que podemos ter. Temos uma desvantagem competitiva, se a concorrência adotar automatização e nós não, acabamos por ter uma desvantagem competitiva. Temos também a desvantagem de não motivar as equipas, porque ninguém gosta de fazer trabalho monótono, trabalho repetitivo. O que nos traz aos 10 benefícios que identificamos, que selecionamos para este webinar, da eficiência
operacional para a automatização de processos. Primeiro benefício, maior precisão. A automatização reduz erros humanos. Otimização de tempo. Temos mais foco. Automatização de tempo. Temos mais foco em atividades mais estratégicas. A valorização do capital humano. Temos pessoas mais satisfeitas, o que significa que conseguimos ter menor rotatividade e conseguimos ter maior retenção de recursos humanos válidos. A agilidade operacional acaba por ser o contrário do risco de não conseguirmos ter escalabilidade, porque a agilidade operacional elimina gargalos que normalmente acontecem no trabalho manual. Permite-nos definir uma estratégia de priorização. Ao automatizar qualquer tipo de tarefa, somos obrigados a defini-la concretamente, a sistematizá-la até aos elementos mais particulares dessa tarefa, o que nos força a definir prioridades e a definir hierarquização de tarefas. Garante-nos um controlo do desempenho. Falámos há pouco que a automatização de processos é, acima de tudo, focada nos eventos e pouco em dados. Ainda assim, os dados são um elemento importante e fácil de extrair quando fazemos automatização de processos. Portanto, a capacidade de extrair KPIs acaba por ser um dos pontos mais importantes e um dos maiores benefícios da automatização de processos. Temos também maior rastreabilidade, já que tudo acontece de forma mais ou menos automática e digital. Existe a possibilidade de registar todos os eventos que ocorrem, o que nos permite auditar melhor e melhorar as ações que são realizadas. Uma escala de crescimento, o crescimento adaptado ao volume de trabalho. Uma redução de custos. Conseguimos transformar despesas variáveis em custos fixos. É claro que existe um custo para automatizar, mas depois de automatizado, a despesa não cresce com o volume de negócio. A despesa é fixa e o potencial de ganho é ilimitado. Finalmente, a inovação e competitividade. Ao automatizarmos, conseguimos estar à frente dos nossos concorrentes. E esta é, sem dúvida, um dos principais motivos porque as empresas optam por automatizar sempre que possível. Nas atividades de negócio, na prática, como é que podemos automatizar? Onde é que a automatização é mais importante? Vamos falar rapidamente de 5 modelos de negócio em que o ciclo de venda deve ser automatizado. Em particular, no caso das empresas B2C, que vendem diretamente para o consumidor final. Tudo o que se compra numa loja online enquanto consumidor, desde o vestuário e artigos domésticos até entretenimento, é realizada no âmbito de transação B2C. Empresas mais competitivas no B2C usam publicidade direcionada e remarketing para se dirigirem diretamente aos seus clientes e facilitar a segmentação do público-alvo. O processo de tomada de decisão para uma compra B2C é mais curto do que numa compra B2B, que vamos falar já de seguida, especialmente para itens de menor valor. Devido a este ciclo de vendas mais curto, as empresas B2C tendem a investir em marketing para concretizar a venda, ao mesmo tempo que apresentam um valor médio de encomenda mais baixo e menos encomendas recorrentes, em média, do que as suas congêneres B2B. No caso das empresas do ciclo de venda B2B, Business to Business, uma empresa vende o seu produto ou o seu serviço a outra empresa e por vezes o comprador é o utilizador final,
mas frequentemente o comprador é um revendedor e, por sua vez, revende ao consumidor final. As transações B2B têm geralmente um ciclo de venda mais longo, mas um valor de encomenda mais elevado e mais compras recorrentes. Uma das formas de otimizar o modelo de venda B2B é substituir os catálogos tradicionais B2B por lojas online otimizadas para o B2B. Um terceiro modelo de negócio é o B2B2C. B2B2C reflete a venda ao consumidor final, mas através de uma outra empresa. O modelo de marketplaces, por exemplo, é um dos modelos mais conhecidos de B2B. Imaginem uma empresa que vende na Amazon para vender a um consumidor final. Este é um B2B2C. Outro exemplo menos conhecido e menos associado ao B2B2C são os modelos, por exemplo, numa instituição bancária que venda seguros ou que venda relógios. Essa instituição bancária está a ser um canal de venda, mas o primeiro B aqui é a agência de seguros ou é a agência de viagens para vender uma viagem, que por sua vez vai vender ao consumidor final. E a grande diferença do B2B2C em relação a vendas por white label, por exemplo, é que quem passa a fatura é o primeiro B, não é o segundo. Ou seja, quando se compramos um seguro através do banco, vamos receber a fatura da seguradora, não do banco. O banco é um canal que permite fazer a venda. Temos também o B2G, Business to Government. É um modelo de negócio onde uma empresa vende ou comercializa produtos ou serviços para entidades governamentais. Este modelo depende de adjudicações de contratos governamentais e normalmente é um pouco mais burocrático. Por outro lado, é também mais seguro porque há menos risco de crédito. A natureza burocrática das agências governamentais faz com que este modelo de negócio seja também bastante mais lento do que os restantes que falamos anteriormente. E, finalmente, nos 5 modelos que identificamos, um dos mais importantes e um dos modelos de negócio que mais está a crescer, o D2C, Direct to Customer. São transações que normalmente acontecem da indústria para o consumidor final, ou da agricultura para o consumidor final. O produtor, o fabricante, vende diretamente ao consumidor final o seu produto ou o seu serviço, sem intermediários grossistas. Isto está ligado a um aumento de margem. Nós temos no mercado exemplos de empresas que sempre trabalharam assim. Por exemplo, a Tesla nunca teve intermediários, sempre vendeu diretamente o seu website ao consumidor final. E temos outros exemplos como a Nike, que teve uma estratégia durante alguns anos de deixar de utilizar intermediários e tentar vender diretamente ao consumidor final. É uma estratégia que faz sentido do ponto de vista de redução de custos intermédios, de aumento de margem, mas que tem riscos significativos, porque se temos uma estrutura de negócio bem montada, com parceiros que revendem o nosso produto, temos de ter algum cuidado ao chegar ao consumidor final para não perder com essa tentativa de chegar diretamente ao consumidor final o interesse dos nossos parceiros que estão a revender o produto. Portanto, aqui deve existir uma estratégia de manutenção do nosso ecossistema de parceiros enquanto tentamos chegar diretamente ao consumidor final. A distinção entre ciclo de venda digital e ciclo de venda tradicional é cada vez mais difusa. Daí, quando falamos em B2C, B2B, B2B2C,
D2G, o D2C, outras siglas que representam os ciclos de venda de diferentes modelos de negócio, estamos a falar de commerce. Cada vez menos digital commerce e commerce são temas diferentes. Representam exatamente a mesma ação, representam modelos de negócio, ciclos de venda. Daí que a distinção entre digital commerce e e-commerce está a começar a cair em desuso, um pouco como o correio eletrónico. Quando eu comecei a trabalhar, há quase 3 décadas, dizia-se correio eletrónico, dizia-se e-mail. Hoje em dia, no dia a dia, ninguém diz e-mail, dizemos mail. Enviamos um mail a alguém. O digital commerce aqui também cada vez mais é todo o commerce. Todo o commerce tem que ter processos digitais. E empresas que ainda usem técnicas de processos analógicas vão ficar cada vez mais para trás, porque não vão ser capazes de competir com eficiência operacional com grandes empresas como a Amazon, a eBay, a Walmart, a AliExpress. Isto no mercado internacional, e em Portugal temos também alguns exemplos importantes de empresas que aproveitam muito bem o digital para aumentar a sua cota de mercado. Empresas como a Amazon, a eBay, têm um crescimento que não está limitado por processos manuais. E quando temos esse tipo de crescimento, passamos a ser capazes de atingir volumes de negócio verdadeiramente de uma escala gigantesca. A Amazon, por exemplo, consegue ter visitas ao seu website que são múltiplos do segundo website mais visitado em todo o mundo. Para atingir este elevado volume de transações e manter uma capacidade de resposta, a automatização é uma condição base. O que nos traz ao case study da Amazon, que selecionamos como um bom exemplo do que se deve fazer, do que se pode fazer para aumentar a eficiência operacional. A Amazon tem vindo a aumentar o seu volume de vendas, em particular ano após ano, nos Estados Unidos e no mercado internacional. Reparem, aqui neste gráfico nós conseguimos ver um crescimento em 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de bilhões de dólares, 1 bilhão de dólares são 1.000 milhões de euros, portanto, com crescimentos de sempre acima de 20% por ano. Em particular, no mercado internacional, não apenas nos Estados Unidos, a Amazon tem um crescimento também igualmente muito grande em cota de mercado. E esse crescimento tem resultado num ganho de cota de mercado, não só no mercado digital, mas também no mercado tradicional. Este ano, a Amazon ultrapassa pela primeira vez a Walmart como o retalhista com mais vendas nos Estados Unidos. E, portanto, é um retalhista puramente digital que, neste momento, ultrapassa os retalhistas tradicionais. E porquê? Porque a distinção entre o digital e o tradicional já não faz sentido. Retalhista é retalhista, seja tradicional, seja digital, seja brick and mortar, ou seja loja física, ou seja tradicional, seja digital, é retalhista. E o consumidor olha para as lojas como uma loja. Não interessa se é digital ou se é tradicional. E a verdade é que a Amazon tem tido um volume de crescimento excepcional e ultrapassou a Walmart pela primeira vez. O que nos traz a sistemas de automação. Qual é o segredo para que empresas como a Amazon possam crescer
de forma aparentemente ilimitada, sem redução de margem, sem sacrificar níveis de serviço, novos mercados, novos verticais. Qual será o segredo? Se tivéssemos que traduzir numa só palavra, numa só frase, qual seria essa frase desse segredo de empresas como a Amazon conseguem crescer de forma praticamente ilimitada? Eu responderia desta forma: eliminação de ações manuais em todo o ciclo de venda. Com a eliminação de ações manuais, conseguimos garantir um crescimento ilimitado, deixamos de ter qualquer tipo de bottleneck no crescimento. E em que áreas é que podemos então automatizar? Se precisamos de automatizar, precisamos de eliminar ações manuais, temos que conseguir analisar de alguma forma e perceber onde é que é possível automatizar. E podemos até colocar a questão ao contrário. Quais são as áreas em que, se realizarmos ações manuais, estamos a perder eficiência operacional? E, portanto, são áreas que deve ser possível automatizar sempre. Dividimos em 7 áreas: documentação, tesouraria, marketing digital, comunicação, logística, catálogos e conteúdos. Na documentação, é indispensável para qualquer empresa que queira crescer sem limitações operacionais a criação automática de encomendas, a reserva de estoques, a geração de faturas e notas de crédito deve acontecer sem intervenção humana nenhuma. Não há razão alguma para que seja necessária uma intervenção humana para criar uma fatura, para criar uma encomenda, para reservar estoques de um produto, para emitir notas de crédito. Na área de tesouraria, no controle de pagamentos, reconciliações bancárias, saldos e plafons. Para dar aqui algum exemplo, numa loja B2C, por exemplo, temos normalmente métodos de pagamento no checkout. E esses métodos de pagamento, obviamente, são validados automaticamente sem nenhuma intervenção de um ser humano. Se pagamos por MBWay, por cartão de crédito, por referência multibanco, por outros métodos de pagamento, o pagamento é validado naquele instante e avançamos para a conclusão da compra. Nesse momento, não existe uma intervenção humana. No caso do B2B, estamos, na generalidade das empresas, bastante mais atrasadas, porque ainda vemos muito o pagamento por transferência bancária no B2B, o que é perfeitamente válido, mas que esse pagamento por transferência bancária envolve uma pessoa perder uma manhã, um dia por mês, a comparar extratos bancários com encomendas para tentar perceber do valor que chegou à conta bancária a que encomenda que corresponde. E isto manualmente. Hoje em dia há sistemas que nos permitem automatizar 100% a associação entre uma transferência bancária e uma encomenda mesmo no B2B. Saldos e plafons de crédito, também no B2B, são especialmente importantes. No marketing, temos o exemplo dos chats, que hoje em dia não precisam de explicação, portanto, o chat para apoio ao cliente, e-mails personalizados, otimização da jornada do utilizador, portanto, se estamos a falar, por exemplo, de escolher que promoção apresentar àquele cliente em particular que está naquele momento a entrar no nosso website, essa decisão não tem que envolver uma intervenção humana, pode ser totalmente automatizada. Na comunicação transacional, portanto, o envio de comprovativos de pagamento, o envio dos PDFs das faturas, a atualização do estado de entrega da encomenda, a encomenda está
em distribuição, saiu agora do armazém, houve uma tentativa de entrega, com sucesso, sem sucesso. Portanto, toda esta comunicação é perfeitamente automatizável. Na área de logística, a criação das guias e guias de transportadora e guias de transporte, o tracking, o controle de níveis de serviço e, mais uma vez, a atualização do estado de encomendas. Nos catálogos ainda vemos pouca automatização, em particular atualização de informação de produto, utilizando, por exemplo, um Product Information Manager, a atualização de informação de stock, utilizando ERPs ou Warehouse Management Systems, ou a atualização dos preços. Em particular, quando falamos de catálogos com grande quantidade de produtos, a atualização de informação como características dos produtos, se essa informação já existe em algum lado na nossa empresa, não faz sentido que, apesar dessa informação já existir, seja necessário copiar essa informação manualmente e colocá-la no website. Ela tem que aparecer automaticamente. Basta, a informação é facilmente transferível de um lado para o outro através de automatismos. Portanto, não faz sentido gastar tempo a trabalhar manualmente a informação em vários locais no nosso ecossistema empresarial. No caso dos estoques, a mesma coisa. Se temos uma loja online, ou se temos vários canais de venda, com marketplaces, com outros locais de venda, o estoque pode perfeitamente sincronizar-se automaticamente, de forma a não corrermos o risco de vender o mesmo produto duas vezes, ou vender um produto já sem estoque, que depois vai trazer problemas de reembolso. E a atualização de preços, em particular quando temos catálogos muito grandes, em que o preço possa mudar, a alteração de preço, mesmo que seja através de carregamento de ficheiros Excel, é um trabalho manual que é perfeitamente evitável se o pudermos automatizar. E se o automatizarmos, deixamos de ter limitações de crescimento. E, finalmente, a área de conteúdos. Falamos em geração de dados através da AI, falamos em tradução de informação entre idiomas, falamos em atualização de SEO através também de inteligência artificial e tudo aquilo que nos possa ajudar a gerar conteúdos automaticamente pode ser utilizado de forma automática e de forma segura através de sistemas de inteligência artificial. E falamos destas 7 áreas onde deve ser possível automatizar sempre, e uma das formas de automatizar é através de sistemas de inteligência artificial. E nesse sentido, eu gostaria de aproveitar este momento para falarmos um pouco sobre os principais tipos de inteligência artificial que existem e distinguir para perceber melhor os diferentes tipos de inteligência artificial. O que a maior parte das pessoas que não são da nossa área pensam quando se fala em inteligência artificial é de AGI. AGI é o conceito de inteligência artificial geral. Uma máquina, um software com capacidade cognitiva equivalente a um ser humano. Mas esta ideia, para já, é inacessível e a AGI é vista pelos principais cientistas da área ainda como um objetivo distante. Naturalmente que há quem preveja que a inteligência artificial geral aconteça dentro de 5 anos, dentro de 10 anos, mas eu confesso que há muitos anos que ouço dizer que a inteligência artificial geral vai chegar nos próximos 5 anos e os 5 anos passam e ela não chega. Vão chegando outro tipo de inteligências artificiais, cada vez mais afinadas, mas hoje é certo que ainda não existe, à data de hoje,
esse conceito de inteligência artificial geral. É uma discussão interessante de ter quando é que ela chegará, mas a verdade é que, à data de hoje, que se saiba, ela ainda não existe. Um segundo tipo de inteligência artificial é o Generative AI. Quando falamos no dia a dia de inteligência artificial, desde que apareceu o chat GPT, falamos de LLMs, de Large Language Models, que entram dentro da categoria de Generative AI. Esta forma de inteligência artificial tem capacidade de criar conteúdo novo e original, seja na forma de imagens, textos ou música. A Generative AI aprende a partir de grandes volumes de dados e está a revolucionar a forma como o conteúdo é produzido. É um pouco polémico se aquele conteúdo que é criado é conteúdo original, ou se pode definir como original ou não, mas a verdade é que existe a possibilidade de criar grande quantidade de informação e de uma forma bastante automatizada. E o terceiro tipo de inteligência artificial mais importante é o machine learning. Eh, Talvez este seja o tipo de inteligência artificial que há mais anos vemos no digital commerce. Através de algoritmos, este tipo de software aprende com os dados fornecidos e identifica padrões, identifica tendências. Esta forma de inteligência artificial permite, por exemplo, segmentar públicos-alvo com precisão e com rapidez. Ela não gera conteúdo, mas permite tomar decisões muito rápidas e definir padrões. Quando, por exemplo, apresentamos um anúncio ou, no caso de um website, uma loja online, apresentamos a promoção de um produto segmentada a um cliente em particular, estamos a utilizar machine learning. Aprendemos em função do uso daquele tipo de cliente do nosso website para sugerir o melhor produto no momento certo, produto que tem maior probabilidade que seja adquirido pelo consumidor. Falamos de inteligência artificial e quando se fala de inteligência artificial convém sempre reforçar que a intervenção humana continua a ser insubstituível. Cada vez mais a intervenção humana acontece a um nível de qualidade, a um nível estratégico, a um nível de orientação. E é aqui que os recursos humanos normalmente se sentem recompensados, realizados, porque acrescentam valor não através de tarefas repetitivas, mas através de estratégia, através de orientação, a interpretação dos resultados, um olhar crítico, um olhar criativo que só o ser humano realmente possui, mas que precisa de estar bem assessorado com a automatização de sistemas para realmente conseguirmos ter resultados massificados. O que nos traz ao quinto ponto do nosso webinar, sobre o ponto sobre decisões tecnológicas. Quais os erros mais comuns na implementação de soluções tecnológicas que visam automatizar processos, visam aumentar a eficiência operacional? O efeito mais, o erro mais comum que nós mais frequentemente vemos acontecer é o cair no erro do efeito lock-in, de escolher uma tecnologia que é controlada por um só fornecedor, o que implica que mudar de tecnologia implica automaticamente mudar de fornecedor. Evitar o erro do efeito lock-in passa muitas vezes por escolher ou soluções com acesso livre ao código-fonte,
ou soluções open source. Open source não é a mesma coisa que gratuito. Open source significa que existe uma comunidade de empresas que conseguem aceder àquele código e que podem ser representantes daquela marca ou daquele produto. Isto evita o efeito lock-in. Porquê? Porque existe um ecossistema global de parceiros. Este ecossistema global de parceiros permite inovação, permite flexibilização, permite transparência e permite independência e controle. Exemplos de soluções que não são, que permitem evitar o efeito lock-in, para falarmos, por exemplo, do e-commerce, falaríamos, por exemplo, do Shopify, falamos do BigCommerce, falamos do WordPress, do Magento, no caso do WordPress falamos do WooCommerce, naturalmente, Magento, Adobe Commerce, são tudo soluções que, embora sejam criadas por uma empresa que centraliza essa criação, no caso do Shopify, no caso do BigCommerce, mesmo no caso do Magento, existem empresas por trás que suportam essas plataformas. Há um ecossistema de parceiros que nos permite ter a possibilidade de escolher com quem trabalhamos. E mudar de fornecedor não é mudar de plataforma. Se pensarmos, por exemplo, nos ERPs temos o SAG, o PHC, o SAP, o Primavera, o Maloney, o Artsoft, nos N ERPs, os ERPs têm cada um deles um ecossistema de parceiros também. Portanto, ninguém normalmente optaria por pedir a uma empresa de programação que desenvolvesse por medida um software de faturação. Da mesma forma, não deveria existir a opção de pedir a uma empresa de e-commerce que desenvolva por medida um software de e-commerce. Porquê? Porque ficamos depois presos a essa empresa. Daí que a vantagem competitiva que ganhamos ao evitar este erro de escolher uma solução que nos obriga a ficar preso ao fornecedor e, em vez disso, utilizar uma solução que tenha capacidade de crescimento, que tenha provas de dados, é um dos erros mais evitáveis e mais importantes para garantir um crescimento escalável das organizações. E quais são os melhores sistemas? Quais são as plataformas de topo que realmente têm capacidade de escalabilidade e têm a capacidade de nos permitir crescer future-proof? Selecionaria plataformas que têm muitos anos de track record e que são reconhecidas pelo mercado, pelo nosso ecossistema, como plataformas completas. E selecionava dois tipos de plataforma. Vamos escolher uma plataforma com acesso direto ao código, Adobe Commerce ou Magento. São duas versões da mesma plataforma. Foi lançado em 2028, foi adquirido pela eBay em 2010 e pela Adobe em 2018. É uma solução que tem uma versão licenciada e tem uma versão gratuita. Quem faz a instalação, quem faz a gestão, quem é o parceiro tecnológico para estas soluções nunca é diretamente a Adobe ou Magento. É sempre realizado através de parceiros, o que nos permite garantir a tal efeito de competição entre os parceiros e de seleção. Caso não estejamos tão satisfeitos com um parceiro, podemos facilmente mudar para o outro parceiro. Segundo a Gartner, no seu Magic Quadrant, o Adobe Commerce é uma solução muito completa, repleta de funcionalidades, incluindo capacidades B2C, B2B, B2B2C. A Adobe tem um extenso ecossistema global de aplicações, portanto, existe um marketplace que nos permite comprar aplicações, algumas até são gratuitas, e instalar essas aplicações na solução.
E a inteligência artificial é incorporada para fornecer insights baseados em dados que monitorizam constantemente a experiência do utilizador e o negócio. Um segundo exemplo de plataformas também com provas dadas que selecionamos, a BigCommerce. A BigCommerce foi lançada em 2009, é também open source, embora, ao contrário do que acontece com o Magento e com a BobCommerce, ela funciona em lógica de SaaS, ou seja, nós não temos a necessidade de instalar a plataforma num servidor. Ela está disponível na cloud automaticamente. Pode ser considerado uma vantagem porque não existe o custo ou o trabalho de configurar um servidor com a aplicação de e-commerce e pode ser considerado naturalmente uma desvantagem porque nunca podemos descarregar o código e levá-lo para o outro lado. Ainda assim, é importante nestes dois segmentos, o segmento on-premise que vimos antes, ou com possibilidade de on-premise, em particular no Magento open source, e neste segmento SaaS perfeitamente incluído na cloud, a BigCommerce é uma referência incontornável. Está presente em 143 países e foi a empresa que em 2016 lançou com a Amazon uma integração de sincronização de inventários utilizando inteligência artificial. O BigCommerce é ideal para empresas que desejam rapidez na entrada no mercado ou que requerem funcionalidades B2B e B2C na mesma plataforma. Tem uma arquitetura moderna, headless, e mais uma vez um grande ecossistema. Este ecossistema é uma das razões porque o BigCommerce é uma boa opção, porque permite integração nativa, sem custos de desenvolvimento, com a maior parte das aplicações disponíveis. Este foi o nosso webinar. Falamos sobre eficiência operacional e competitividade, de automatização versus trabalho manual, de automatização de processos nas atividades de negócio, onde vimos o case study Amazon. Falamos também dos sistemas de automação digital, as 7 áreas onde deve ser possível automatizar sempre e os 3 tipos de inteligência artificial a considerar. Falamos também de decisões tecnológicas, as melhores práticas e os erros comuns. E vamos agora falar muito rapidamente sobre a Tugas, antes de passarmos à sessão de perguntas e respostas. A Tugas é uma empresa com quase 2 décadas, na verdade, de experiência. Fazemos este mês 18 anos. É composta por meia centena de colaboradores, com competências 360 graus de transformação digital. O que é que isto significa? Que procuramos ter uma solução one-stop com resposta para todas as soluções, todas as necessidades que podemos ter ao nível de digital e ao nível de commerce. Portanto, com equipas de consultoria, de gestão de projeto, de evolução e manutenção e suporte, equipas de marketing digital para o desenvolvimento e para o crescimento da plataforma, equipas de design gráfico com foco na usabilidade, na acessibilidade e, portanto, conseguirmos dar resposta com um só ponto de contacto a todas as necessidades que uma empresa pode ter nos seus canais de venda. Estamos localizados em 2 cidades, em Portugal, na cidade do Porto e na cidade de Lisboa, e a partir destas localizações trabalhamos para todo o mundo, seja através da internacionalização de empresas portuguesas, seja através de empresas que não são portuguesas, mas que também trabalham no mercado mundial. Chegamos ao fim deste webinar sobre automatização e eficiência operacional,
onde procuramos demonstrar como a tecnologia pode ser um verdadeiro acelerador de crescimento quando bem aplicada. Vimos que a automatização não é apenas uma tendência, mas sim um fator determinante para a rentabilidade, a competitividade e a sustentabilidade das empresas. Com os exemplos e insights partilhados hoje, espero que possamos ter contribuído para uma visão mais clara sobre como evitar erros comuns, adotar as melhores práticas e transformar desafios operacionais em oportunidades estratégicas. Gostaria de agradecer a todos os participantes pelo vosso tempo e interesse, assim como à AIP pela parceria na realização deste evento, e convido-vos a continuar esta conversa agora com a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, André, por esta apresentação tão completa e penso que elucidativa. Em termos de questões, temos aqui já uma questão no chat, em que perguntam se tem algum plugin de ligação entre a plataforma de vendas Fnac e a plataforma Shopify. Se temos algum plugin de ligação entre a plataforma de vendas Fnac e Shopify. Eu diria que abordava a questão de outra forma. Se existe algum plugin de ligação que nos permita ligar a vários marketplaces. Diretamente à Fnac, não tenho conhecimento que exista um plugin só da Fnac para ligar o Shopify à Fnac. Mas existem plugins compatíveis com o Shopify que permitem ligar o Shopify a marketplaces, como a Amazon, a Norton, a Fnac e outros. Por exemplo, recomendo que analisem o Channable, que é, uma empresa especializada em conectividade e feeds para marketplaces e que tem um plugin disponível para o Shopify e permite depois configurar no Channable, nessa plataforma Channable, a ligação com o marketplace da Fnac. Não sei se respondia à questão. Se aos participantes for mais confortável ligar um microfone e fazer a pergunta diretamente, também podemos dar essa possibilidade. Se não, poderão colocar aqui as questões no chat, como se sentirem mais confortável. Penso que temos aqui um participante que quererá falar, pelo menos ligou o microfone. Bom dia, chamo-me Eduardo Veiga e o André Romão conhece-me bem. Não ficou para mim muito claro as vantagens Enfim, eu sou defensor do open source, naturalmente. Mas quando se fala em custo, não ficou muito claro onde é que está o break-even point. Entre comprar, ficar agarrado ao fabricante, provavelmente dito, e ficar agarrado digamos, à comunidade que desenvolve os softwares. É uma questão muito relevante. Obrigado, Eduardo, pela questão. Quando ficamos... acho que há aqui várias dimensões a analisar. Quando falamos da ligação direta a uma plataforma em que o desenvolvimento é totalmente por medida. O desenvolvimento não está associado a um ecossistema. Temos a questão dos custos, sem dúvida, e na dimensão de custos podemos pensar, por exemplo, em atualizações relacionadas com questões de cibersegurança. Todos os dias estão a surgir novas formas de explorar vulnerabilidades nas plataformas digitais. Quem é que tem esse custo de
desenvolver os patos de segurança, e não estou a falar ainda de evolução, só estamos a falar de cibersegurança. Quem é que tem o custo de garantir que a plataforma se mantém segura? Se estamos a falar de um desenvolvimento totalmente por medida, com vendor lock-in, o custo de manutenção da segurança e desenvolvimento dos partes de segurança é do parceiro. E se estamos a pagar pelo desenvolvimento da nossa plataforma por medida, o custo vai ser nosso. Falamos de evolução de novas soluções. Passa-se exatamente a mesma coisa. Novas funcionalidades. Passa-se exatamente a mesma coisa. É o parceiro que vai ter esse custo, que, por sua vez, esse custo acaba por ter que ser revertido no seu cliente. Por outro lado, se estivermos a falar de uma plataforma em que o produto já está desenvolvido e o que fazemos é uma customização desse mesmo produto, podemos partir de uma base e essa base é desenvolvida por esse mesmo ecossistema. Se falemos de uma base, no caso uma base que, no caso do Magento, no Adobe Commerce, ou mesmo do BigCommerce, existe uma empresa por trás que garante atualizações de segurança periódicas, garante novas funcionalidades, quer elas sejam pedidas por nós, quer não sejam. O que garante que quem está a desenvolver, quem está a trabalhar o negócio, não tem que se preocupar também com as últimas ameaças de cibersegurança e como desenvolver a plataforma para combater essas ameaças. Porque de X em X tempo vai receber notificações que a nova versão da plataforma tem a possibilidade de instalar um patch de segurança, portanto, com 2 ou 3 cliques garantimos que a plataforma está segura e tem novas funcionalidades. E, portanto, sem um custo adicional, temos acesso a essas novas funcionalidades. Por outro lado, se estamos a trabalhar também com uma plataforma, não estamos presos a um parceiro. O que significa que podemos manter o nosso produto, podemos manter a nossa plataforma e alterar de parceiro muito facilmente, ou pelo menos muito mais facilmente do que o faríamos se todo o desenvolvimento tivesse sido feito 100% por medida. E este é um fator totalmente bloqueante. Vemos empresas que não conseguem crescer mais porque tiveram a investir durante muito tempo em plataformas que já não têm capacidade de crescimento ou que acabam por ser totalmente ultrapassadas em velocidade pelas grandes multinacionais que não têm limite à capacidade de investimento nas suas plataformas. E, portanto, o trocar de plataforma implica muitas vezes voltar praticamente ao início. E vemos empresas, ainda há alguns casos, meia dúzia na Europa, que desenvolveram plataformas de e-commerce totalmente por medida, do zero, e neste momento têm uma âncora que puxam, que são equipas de 40, 50 pessoas in-house a desenvolver plataformas de e-commerce. Existem grandes marcas na Europa que têm esse problema, mas que já não podem voltar para trás sem um custo enorme de começar do princípio. E, portanto, estes são, a meu ver, os principais motivos porque é importante escolher uma plataforma que seja acompanhada por um crescimento num ecossistema e por uma empresa-mãe que garante esse mesmo crescimento. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Marta, eu não sei se estará sem som no microfone. Obrigada, André. Portanto, estava eu a dizer que, caso haja mais algum participante que tenha uma questão, este é o momento para colocarem as questões, para serem respondidas. Em todo o caso, nós iremos enviar um e-mail, onde poderão direcionar questões que possam não ter ficado
claras ou que possam ter suscitado alguma dúvida para depois na Tugas poderem dar a resposta. Vamos então aqui dar mais uns minutos, ver se surge mais alguma questão. Em todo o caso, já estamos com a hora prevista de duração deste webinar. Hum, para além de que a sessão, o André foi bastante claro e muito específico na sua apresentação. Não havendo mais nenhuma questão, penso que podemos dar por terminada esta sessão de hoje. Agradecendo mais uma vez a todos os que participaram, estiveram aqui conosco e, claro, um agradecimento muito especial ao André Romão da Tugas pela excelente apresentação que fez aqui hoje. Muito obrigada, resta um bom dia, até à próxima. Obrigado.